Mais uma chance para tentar mostrar serviço, agora sob o olhar do técnico Jorge Jesus. Quem chegou ainda não estreou. Tem os que estão fazendo testes físicos, como Pedro Rocha e Gustavo Henrique. Ou quem ainda vai ser apresentado, como Michael. Ou o comandante, que ainda não comanda. Jorge Jesus já avisou que o técnico contra o Vasco amanhã continua sendo Maurício Souza. O português já voltou de Portugal de férias e vai aproveitar esses próximos dias para conhecer melhor alguns dos jogadores do time sub-20, que estão na equipe principal disputando o Campeonato Carioca. Para alguns desses jogadores é a chance de ser visto e reconhecido pelo mister Jorge Jesus e, quem sabe, virar a primeira opção para o lugar de um jogador intocável, por exemplo. Mateuzinho começou muito bem. Foi o lateral direito do time contra o Macaé. A primeira vez entre os profissionais, salvou um gol do adversário, fez boas jogadas e foi elogiado. Todos sabem que o titular da posição é Rafinha, mas como ele ainda está de férias e a diretoria não sinalizou que está atrás de um jogador para a posição, Mateuzinho pode e deve ficar animado, como quando soube que iria para o Flamengo no início do ano passado. Parecia bobo, não parava de rir e foi um dos melhores momentos da minha vida. E como tem só 19 anos, certamente muitos outros melhores momentos da vida ainda estão por vir, de preferência com a camisa do Flamengo. Mateuzinho e a pressão agora, porque o mister no jogo anterior ainda estava em Portugal, agora ele vai estar lá aqui, ó, olhando, né? Sentadão, embora de olho. E ele mesmo deixou claro que ainda não conhece totalmente esse grupo que está sendo utilizado no começo do Campeonato Carioca e que quer observar. E a gente sabe que diversos jogadores da categoria de base do Flamengo, ainda que não tenham tido destaque ou participação efetiva, fizeram parte do grupo campeão do ano passado como um apoio, como um suporte relevante. Importante. Alguns jogadores até entrando em partidas, como o caso do Lincoln, como o caso do Renier, né? Assim, fazendo participações relevantes no time principal. E você precisa... Agora o Flamengo montou um banco muito mais amplo, um time reserva muito maior. Mas ainda assim você precisa, dentro de um grupo, de um suporte que vem da categoria de base. Então você monta o time titular. Você tem 11 mais 11, 22, mas você tem que chegar com um grupo de 30, 31, 32 jogadores. E normalmente o complemento vem da categoria de base e esses jogadores vão aproveitando pequenos espaços. Se falar, né, Fabiola, na oportunidade que um jogador como o Mateuzinho tem de trabalhar com o mister, que a gente já falou muito aqui, um treinador que tira o melhor dos seus atletas. Imagina o quanto eles não vão evoluir. E com grandes jogadores, né? Olhar para o lado, ver o Rafinha, o Felipe Luiz. Duas coisas que a gente falou ano passado aqui, que acho que é muito legal relembrar nesse momento que a gente está falando do Mateuzinho. Quando o Rafinha saía, né, algumas peças do Flamengo saíam, não tinham substitutos à altura, o time sentia muito. Então, é uma bela oportunidade, sim, para o Mateuzinho poder jogar aí, pelo menos ficar aí como reserva do Rafinha e evoluir bastante, né? E ter mais meninos da base também, como o Renier, para poder valorizar o elenco, para poder valorizar o Flamengo e, tendo uma possível negociação também, ganhar dinheiro. Então, eu acho que ele jogando, agradando o mister, eu acho uma excelente opção para o Flamengo também compor aí o grupo com esses garotos. Bom, contrato assinado até 2024, apresentação hoje, 3h15 da tarde. Estamos falando de Michael, anunciado oficialmente, todo mundo já sabia, mas apresentado de forma oficial como novo reforço do Flamengo, o jogador revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Que poderia ter sido pego por algum time já no ano passado, um time maior, de maior porte do que o Goiás, porque já tinha feito uma Série B muito boa em 2018. O Flamengo ganhou essa disputa porque poder financeiro e esportivo. Porque a proposta, uma coisa é você fazer uma proposta, claro que o Michael chega para disputar posição, em outros times ele chegaria para ser titular absoluto. Mas a proposta de fazer parte de um grupo vencedor e que provavelmente vai continuar vencendo, pode também seduzir o jogador, mesmo que ele tenha que disputar a vaga.
Então, acho que como proposta esportiva também, deixando de lado a questão financeira, a ideia de ir para o Flamengo do Michael, ela não é equivocada. Anunciado, Fabiola, como jogador raiz. Eu acho que, falando também do Michael e do Mateuzinho, o que a gente também falava aqui ano passado? Quando um time está tão funcionando tão bem, ele está tão arquitetado ali num esquema tático, as peças saem, né, entram outras e o Flamengo continua jogando do mesmo jeito e tão ofensivo quanto e tão perigoso quanto. O Michael também é uma opção aí para essa equipe e eu tenho certeza que vai cair como uma luva ali. Imagina jogar nesse time independentemente de qual lado ali que ele pode atuar. Né? Veja bem, se ele entrando pelo lado esquerdo, que foi onde ele joga, mais jogou. Onde ele mais joga, você tem várias opções. Em questão de ausência de jogadores, você coloca o Bruno Henrique por dentro e põe o Michael, não tendo o Gabigol, Sim. e não tendo o Pedro como opção, né? Porque você pode também, vou substituir o Gabigol pelo Pedro, e aí mantém o Bruno Henrique do lado esquerdo. Ou eu não tenho o Bruno Henrique, eu ponho o Michael, mas eu também posso colocar o Bruno Henrique por dentro, ou eu posso falar, Bruno Henrique, joga onde você quiser, vou colocar o Pedro e o Michael. Entendeu? Então, assim, o número de opções... Que elenco, né? Agora, porque o ano passado, o que a gente falava em relação à disputa Palmeiras e Flamengo? A gente falava, o Flamengo tem o melhor time titular do Brasil e o Palmeiras tem um elenco mais amplo. Quando o Palmeiras tem que substituir uma peça, sai o lateral direito, entra um lateral direito do mesmo nível, Sim. sai o lateral esquerdo, entra um lateral esquerdo do mesmo nível. E o Flamengo, mais ou menos, assim, não tem... em todas as peças, mas tem vários jogadores que permitem ao treinador fazer substituições, poupando a equipe e mantendo o nível altíssimo. Então, esse ano, até pela mudança de ideia, de filosofia do Palmeiras, o Flamengo é indiscutivelmente o melhor elenco do Brasil. Se no ano passado a gente abria essa discussão a quem tem o melhor time titular e quem tem o melhor elenco, esse ano não tem nenhuma dúvida sobre os dois. Detalhe, o Michael não é aquele cara habilidoso, driblador, né, Lofredo? Ele é o cara veloz, chuta muito bem na bola, mas ele não é o cara que vai driblar e vai entrar na área. O Bruno Henrique, obviamente, acho que não tem comparação. Tá em outro patamar, né? O Bruno Henrique tem muito mais qualidade. Isso comparando, obviamente, os dois em 2019, né, no ano passado. É claro que o Michael pode crescer bastante aí em 2020. Gente, e o Real Madrid anunciou, finalmente, Renier está a caminho. Baratinho. Coisa pouca, 140 milhões. Segundo o Jorge Jesus, pelo potencial que ele tem, vendeu barato. Olha, 136 milhões, cerca de, tá, gente, de reais, 30 milhões de euros. Valor referente à multa rescisória. O Flamengo fica com 80% desse valor, aproximadamente 109 milhões. Os outros 20%, jogador, representantes. E aí a importância desse time sub-20. Vínculo até 2026. O Flamengo produziu 2 jogadores sub-17 e vendeu por preços estratosféricos nos últimos anos, tá? O Vinícius Júnior e o Renier. E com esse dinheiro, ou outros valores vindos de outros lugares, montou um time super campeão. Sim. Certo? Qual é a nova tendência do futebol nacional? A Europa quer os jogadores cada vez mais jovens. Eles vão ter poucas oportunidades no time. Se a gente achava que a gente via pouco os jogadores que eram revelados pelos clubes, a gente vai passar a ver praticamente nada. Porque a tendência vai ser vender os garotos com 17, 18 anos por um dinheiro e deixar que o clube europeu corra o risco de que se esse jogador vai dar certo ou não. Sim. E a ideia do clube europeu é desenvolver esse jogador já com a ideia de futebol europeu e pegar esse dinheiro e apostar em jogadores já rodados, já experientes e que vão te dar o resultado imediato. Então, assim, mudou dos últimos anos para cá a maneira de trabalhar o futebol nacional em relação aos jogadores jovens, às revelações e aos jogadores mais velhos, para obter um resultado imediato. E acho que, do jeito que estava antes, o Santos conseguiu ainda segurar o Neymar a ponto de ter resultado esportivo com o Neymar. Mas estava cada vez mais difícil. Palmeiras teve uma oportunidade com o Gabriel Jesus. Um ano do Gabriel Jesus que obteve resultado
esportivo do Gabriel Jesus. Estava cada vez mais difícil. Então isso acaba sendo uma solução que, se não é a melhor, é uma solução encontrada pelo futebol nacional. Por exemplo, não dá para dizer que o Flamengo, com o dinheiro que está obtendo, não está apresentando para o seu torcedor um resultado positivo. Sim. Está. Então, assim, se tornou uma maneira de se desenvolver o futebol brasileiro, ainda que a gente perca as principais promessas, os principais jogadores, a gente tem que ver cada vez mais cedo no mercado europeu. Eu só fico chateada de tirar um Vinícius Júnior por 45 milhões, é claro que para o Flamengo foi de euros, né? 45 milhões de euros, claro que para o Flamengo é extremamente interessante pelo valor, mas o jogador hoje está no banco de reservas, virou problema do Real Madrid, Fabio. Mas o Renier também não vai chegar, chegar para disputar claro que não. A terceira divisão. O desenvolvimento do jogador passou a ser problema do clube europeu. Exatamente. Porque o Rodrigo já chegou foi chegando. Isso que mudou. Antes a gente desenvolvia, eles saíam da cá tipo tops e já iam para ser titulares. O Rodrigo não foi assim. Muito jovens. O Rodrigo chegou e conseguiu obter o espaço dele. Mas não vai acontecer toda hora, não. Jogador de 17 anos não vai sair daqui normalmente... Para ser protagonista imediatamente. Nas grandes equipes do futebol europeu. Eu acho que o Rodrigo é um caso que a gente vai perceber ao longo dos anos que se trata de um caso à parte. Bom, já vendido então para o Real Madrid, o Renier comemorou o desfecho da negociação lá na Colômbia, onde está com a seleção pré-olímpica. Foram apenas 17 minutos em campo. Renier não precisou ser brilhante na estreia no pré-olímpico para ser o centro das atenções. Ele completou 18 anos domingo e, de presente, veio o anúncio oficial do Real Madrid. O clube espanhol pagou o equivalente a 136 milhões de reais. O contrato vai até 2026. Mais leve, com tudo resolvido, o Renier até invadiu a nossa entrada ao vivo no Tá Na Área. Não, né? Sozinho aí. Aconchega, hein? A gente tá mostrando aqui a tua entrevista de ontem, agora tudo resolvido com o Real Madrid, enfim, liberado para a seleção. Tudo resolvido, graças a Deus, né? Muito feliz. E agora vamos trabalhar aqui, vamos em busca desse pré-olímpico. Na estreia do Brasil no pré-olímpico, teve outro jogador que entrou na segunda metade do jogo. Jogou só 9 minutinhos. Pouco tempo, mas com muito significado para quem teve um 2019 bem difícil. Maicon, do Shakhtar Donetsk, passou por uma cirurgia nos ligamentos do joelho esquerdo e ficou afastado 7 meses ano passado. Como o volante Douglas Augusto não foi liberado pelo PAOK, Maicon foi convocado pela primeira vez por André Jardine, depois de apenas 4 jogos pelo Shakhtar, desde que se recuperou. Depois de um ano complicado que eu tive, acho que entrar pelos poucos minutos, já ter a sensação única de atuar na seleção novamente, acho que é uma coisa que eu fiquei muito feliz e muito contente. Um início de caminhada rumo a Tóquio para o Brasil, com sabor de recomeço para o Maicon.